Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 8 de 2024. Eu, João Boreço, André Reis, Valmir de Lima e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Convite à Reflexão, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. E em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item 2, Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Questões 463 a 465b. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 119, intitulada Eia Agora. No diálogo À Luz do Espiritismo, nós estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Anjo Protetor, no item Anjo da Guarda e o resultado de seu trabalho. Agradecemos sua audiência e enviamos a você as nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz de hoje, o editorial, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Tem como título Convite à Reflexão. A
transitoriedade da vida terrena é um convite à reflexão. Os homens, em geral, se empenham para atingir variados objetivos. Elegem metas por vezes ambiciosas e dedicam suas vidas a conquistá-las. Também fazem de tudo para ver seus filhos vitoriosos, conforme os padrões do mundo. Pagam-lhes bons colégios, cuidam de sua instrução formal com desvelo. Esses objetivos costumam ser louváveis. Como vivem em um mundo material, os homens precisam se ocupar das coisas tangíveis. Não dá para se tornar um peso nos ombros do semelhante. Enquanto se filosofa sobre tudo e sobre nada. Apenas não é prudente esquecer que as questões materiais fatalmente passarão. No esforço de conquistar ou manter coisa, não compensa comprometer a própria dignidade. Às vezes, parece que certa conquista é questão de vida ou morte. Se dado cargo não for conquistado, a vida perecerá sem sentido. Entretanto, a permanência nesse cargo será por pouco tempo, considerando a eternidade da vida que jamais se esgota. Do mesmo modo, a paixão pode colorir de modo excepcional o afeto que alguém inspira. Ainda que ele seja comprometido, parece que tudo se justifica, desde que seja possível viver aquele sonho dourado. Nessas situações, a criatura pode se permitir comportamentos indignos. Ocorre que a felicidade jamais é fruto de indignidade. A paixão violenta cedo ou tarde amainará. O cargo importante mudará de mãos. O dinheiro será consumido, perdido, roubado ou apenas deixado para trás no momento da morte. O automóvel novo se desgastará e sairá de linha. Em suma, tudo passa e lentamente perde a importância. Mas é preciso conviver para sempre com o que se é. A realidade íntima não se altera com o simples passar do tempo. Ela não se desgasta, não se torna obsoleta e nem se recicla. Sem vontade e esforço, muitos espíritos, pelo fenômeno mediúnico, relatam sua decepção após a morte física. Tiveram de contemplar suas posses e conquistas materiais passarem a outras mãos. Ao mesmo tempo, constataram a miséria a que se reduziram à custa de atos indignos. Renasceram para evoluir e transcender e se tornaram grandes devedores perante a vida. Pense nisso para não inverter suas prioridades. Viva no mundo, mas não se torne escravo dele. Antes de mais nada, cuide de adquirir grandeza íntima. Seja bondoso, leal e trabalhador, mesmo nos momentos difíceis. De nada lhe adiantará conquistar coisas e perder-se a si próprio. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, número 8 de 2024, estamos no quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Estamos hoje vendo o livro segundo,
Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo de número 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 2, Influência oculta dos Espíritos sobre nossos pensamentos e as nossas ações. Pergunta 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato, André? E o Espírito Verdade responde: pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Então, vai depender muito mais de nós encarnados, né? O que eu penso, o que eu vivencio, o que eu alimento o meu pensamento, né? Com o que eu assisto, o que eu leio, o que eu produzo mentalmente. Então, nesse sentido, eu vou ter bons ou maus pensamentos de acordo com aquilo que eu estou cultivando, de acordo com aquilo que eu estou semeando, né? O que importa não é simplesmente o primeiro impulso, o que importa é que todo pensamento, o primeiro, o segundo, o meio do campo, lá na frente, sejam todos bons pensamentos. Para isso, depende exclusivamente do encarnado, porque mesmo quando lhe advém algum pensamento que não traz boas intenções, ele pode repudiar, ele pode brecar. Por isso, a necessidade do orar e vigiar, né? Porque nesse momento, qual é o patamar evolutivo que nós estamos, né? Então, vai depender exatamente de nós, o que nós pensamos, o que nós elaboramos nas nossas mentes, o que nós estamos planejando, porque somos fonte emissora e receptora de pensamentos, né? É isso que se dá a sintonia. E as ondas com quais nós sintonizamos estão espalhadas aí pelo ar, né? Pelo espaço. Então, dentro de um dia, 24 horas, tem determinados momentos que nós alteramos o nosso padrão vibratório, não é mesmo? Às vezes no trânsito a gente se irrita com a fechada e tal. Então, depende de nós, de como nós processamos a nossa conduta cotidiana, né, dentro do que nós nos permitimos receber de irritação, de desequilíbrio, de desarmonia. Então, não importa o primeiro ou o segundo pensamento, como ele diz aqui, né? Então, se você está lutando e pensando sempre no bem, você vai tirar o que de bom veio naquele pensamento. O resto você vai deixar para lá, né? Então, nesse sentido, você precisa trabalhar mais os seus pensamentos, né? Nessa questão de não dar acesso aqui à alimentação de maus pensamentos, porque ninguém nos impõe um pensamento. Os pensamentos são, vamos dizer, alimentados. Se eu penso positivamente, espíritos à minha volta vão tentar me induzir melhores pensamentos, vão alimentar esse pensamento. Se eu penso mal, os espíritos que estarão à minha volta vão aí, né, realizar essa situação, nos ofertando o que eles têm na igual sintonia. Então precisamos orar e vigiar os nossos pensamentos para que tenhamos sempre, né, essa ideia plena de realização no bem, de trabalho no bem e trabalhando sempre na construção de bons pensamentos através de boas ações, né? A vontade de realização no bem. André, é mais ou menos assim, né? A gente traz para dentro de nós o que a gente está alimentando naquele momento. Por isso, o salutar é que a gente não se deixe influenciar pelo primeiro pensamento. A gente tem que fazer uma análise daquilo lá, não é verdade? Sim, você não pode simplesmente no pensamento que vir já tomar ação. Você tem que analisar, você é responsável por aquilo que faz. Então, o seu modo de pensar depende de você. Não é porque vem um primeiro impulso que você vai lá e realiza. A responsabilidade é sua. Não tem como você falar, foi fulano, ciclano que
que me determinou pensar assim. Não, é uma escolha, você tem essa escolha. Qual é a construção mental que você está realizando para você mesmo? Por que você está abrigando determinados pensamentos? Então, a responsabilidade é nossa. Se vem um pensamento que não está adequado com aquilo que eu estou vivenciando, bloqueia, mude a sintonia, mude a frequência, faça uma leitura, pense coisas positivas, altere o padrão, né? Para não permitir que essas ideias que você não estava tendo, né, venham a conseguir moradia no seu pensamento. Então, nós temos que continuar numa retidão, numa linha de trabalho nas ações do bem, para que possamos afastar qualquer pensamento de desequilíbrio, de desarmonia no nosso cotidiano. Muito obrigado, André. Continuando, pergunta 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito, Valmir? E assim responde a espiritualidade: examinai-o. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. A doutrina espírita nos descortina a realidade do mundo espiritual de uma maneira muito palpável. Por muitos séculos, para não dizer milênios, muitos, não tendo acesso a uma informação dessa natureza, obviamente se orientavam pelos religiosos, pelos filósofos, alguns com ideias, pensamentos, ensinos, até muito profundos. Mas muitos outros criaram suas próprias teorias e, nesse desejo de guiar as massas, criavam, então, pensamentos, muitas vezes, que não condizem com a realidade do mundo espiritual. Por exemplo, a ideia do fogo eterno, do inferno eterno, do purgatório, ou do céu beatífico, e assim por diante, pensamentos não muito bem desenvolvidos. Mas com o advento da doutrina espírita, com o Evangelho do Cristo redivivo na codificação kardeciana, é possível sentir a realidade do mundo espiritual. Digo sentir porque, conforme vamos adentrando pelo pensamento kardecista, pelas orientações dos espíritos da codificação, nós vamos descortinando essa realidade espiritual e vamos percebendo esta realidade com maior clareza. Então, hoje, graças às orientações dadas pela espiritualidade, nós sabemos que vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas, como se referia o apóstolo Paulo. Então, hoje, somos orientados a passar a conhecer melhor a nossa realidade íntima. O conhece a ti mesmo hoje se faz de uma maneira muito necessária, justamente porque hoje, sabendo da realidade da espiritualidade que atua constantemente sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, então é importante que aprendamos a nos conhecer e aprendemos a distinguir aquilo que é nosso e aquilo que não é. Então, o ser vivente, o ser humano, ele precisa identificar-se como um ser pensante, com desejos, com vontades, com cultura e etc. Para que quando lhe for sugerido um pensamento que não faz parte da sua natureza, ele evitará agasalhar, obviamente, os maus pensamentos. Agora, se aqueles pensamentos sugeridos são bons e que lhe inspira valores positivos, ele com certeza perceberá que aquilo está até mesmo acima, da sua natureza. E ele, por boa vontade, por desejo sincero de melhorar-se, vai agasalhar esses pensamentos, esses valores,
e então procurará sintonizar-se com essa faixa vibratória positiva e muitas vezes se corrigindo, pautando a sua existência, né, de uma maneira mais sublimada. Então é muito importante que aprendamos a distinguir o que nos é próprio e o que nos é sugerido. Valmir, é que realmente, né, a resposta já diz tudo, né? Que os bons espíritos, eles nos inspiram no bem. E os espíritos inferiores podem nos orientar no mal, não é verdade? Mas, uma perguntinha para você assim, não pode um espírito não tão bom tentar nos iludir com um pensamento bom? É possível que algum espírito malfeitor use de recursos, de meios que venham a mascarar as suas verdadeiras intenções. Obviamente aproveitando das nossas ilusões, das nossas fantasias. Então, na verdade mesmo, o foco será sempre as nossas fraquezas. Então, é possível sim que esses espíritos, pela inteligência que têm, né, conhecendo as nossas fraquezas, estudando as nossas tendências, poderá criar em nossa mente a falsa ilusão que algo é positivo quando não é. Mas o tempo, então, ficará ao cargo de tirar essas ilusões. E muitas vezes, né, lamentar-se-á muito aquele que aceitou essas sugestões da ilusão. Nós tivemos agora no nosso editorial, por exemplo, um texto maravilhoso que observa-se então exatamente a condição humana de muita materialidade. Então nós somos explorados nessas fraquezas, né? Aí estava o texto dizendo, olha, em breves tempos, tudo muda de mão. Nosso carro, ou apartamento, ou fazenda, ou beleza, saúde, juventude, absolutamente nada fica em termos materiais para transpormos a grande noite do túmulo. Então, o que nos restará? Os valores espirituais que agasalhamos, pois de resto, muitas vezes, às vezes nem uma plaquinha no túmulo restará, né? Para as lembranças futuras, porque chega uma hora que um jazigo, um túmulo, já não diz mais nada, né? Quantos a gente chega às vezes num cemitério, nem plaquinha tem, e foi alguém que teve seus amores, suas famílias, seus filhos, etc., mas de repente ele deixa de existir para a realidade material. Então, se quisermos preservar, né, de fato a nossa integridade, nossa personalidade, o nosso eu, só se for o espiritual. E fora disso, aqui nessa realidade, não nos restará quase nada. E é verdade o que você falou. E também, rapidinho, né? E hoje, tá o quê? Cremação não tem túmulo, né? Então não tem nem túmulo para a pessoa ir lá e adorar, né? Tá joia, então. Obrigado, Valmir. Lançada ao vento. Obrigado. Daremos continuidade ao programa Verdade e Luz após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos.
respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso programa Verdade e Luz, número 8 de 2024. Estamos no quadro Estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo de número 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. No item 2, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Agora a pergunta 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Essa pergunta ela tem um complemento, é a 465A. Isso lhe diminui os sofrimentos, André? Espírito Verdade responde: para vos fazer sofrer como eles. E não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Então, o espírito, no caso, que ainda não alcançou certo patamar evolutivo, por não enxergar que poderá vivenciar a felicidade, o equilíbrio, a alegria, ele pensa que os outros também devem sofrer como ele. Por inveja, por uma situação, por não ter noção, né, de que ele pode ser feliz. Porque muitas vezes, através do sofrimento que nós construímos para nós mesmos, né, mesmo que recebendo de outrem, nós fixamos aquele pensamento, aquela ideia fixa, né, na nossa mente, e aí nós não conseguimos observar o que acontece nas laterais, na frente, atrás, em volta. Não conseguimos enxergar além daquele nosso sofrimento, daquela nossa dor. E aí aqueles, né, que nos parecem ser felizes nos causam irritação, nos causam perturbação, e nós não aceitamos por não compreendermos aquele estado de felicidade. Como pode Deus fazer alguém tão feliz se eu sofro tanto? Então eu começo a acreditar que Deus tem preferências. Deus privilegia esse e, em detrimento do meu sofrimento, da minha dor, que ninguém respeita, que ninguém, né, me aconchega ao peito para trabalhar comigo essa dor. Mas, na verdade, essas questões precisam ser melhor identificadas por este espírito que sofre, mas ele não enxerga dessa forma. Ele enxerga apenas uma situação de justiça, que quem realiza justiça é apenas Deus, através das suas leis. Deus não precisa de nós para praticar a justiça. Então, esse meu sentimento de infelicidade faz com que eu entenda que todos também devam sofrer, como eu. Porque não é possível, né, que ninguém perceba, que ninguém sinta a minha dor como eu sinto. Mas, por essa questão, por eu ainda estar longe desse padrão vibratório, desse processo evolutivo superior, de um estágio de melhoria que eu deveria alcançar, eu não consigo enxergar isso, né? Eu não consigo observar isso. E aí acabo cometendo erros e trazendo muitas vezes minha dor, o meu sofrimento a todos aqueles que estão ao meu redor, não compreendendo por que eles não entendem isso, né? Então, muitas vezes nós ficamos surdos. Veja alguém que busque-nos, né, para alguma situação qualquer afligente. Você fala, você comenta, mas a pessoa muitas vezes não quer ouvir, ela só quer falar da sua dor. Ela não quer compreender que depende dela, né, o sair, o desenvolver os caminhos para compreender e sair daquela dor. Então ela busca efetivamente uma solução final.
no centro espírita vocês conseguem me... Tá, então eu vou lá tomar o passe e aí eu saio curado. Não, não é assim. Então ela não quer, né? Não tem essa perseverança, não tem esse olhar íntimo. Peraí, o que aconteceu? Por que aconteceu? Eu preciso de uma série de realizações. E aí, por essa imperfeição, embora criação divina é tudo perfeito, nós somos perfeitos, nós estamos num estágio evolutivo de imperfeição. Nós somos criados pela perfeição divina. Deus não faz nada imperfeito. É só uma posição que nos encontramos que vai nos levar, através do aprendizado das vivências e experiências, a um processo futuro de perfeição relativa ao Criador, né? Mas nesse momento, pela dor, pela minha cegueira espiritual, minha cegueira do todo, eu entronizo o meu pensamento nessa dor e não consigo entender por que a felicidade existe se eu não a alcanço. E ao invés de buscar meios e mecanismos para alcançar essa felicidade, como eu não consigo, eu prefiro que os outros, então, sintam da mesma forma para que meu coração, meu sentimento se acalme. Porque aí eu, não, então todo mundo sofre, aí eu fico mais tranquilo, né? Senão isso me traz desespero, me traz desconforto, por eu não compreender o que eu devo realizar, que caminho eu devo seguir para que isso não faça mais parte da minha vida, esse sofrimento, essa dor que no momento eu estou sentindo. Muito obrigado, André. Essa pergunta, a 465, ela tem mais um complemento. Então é a 465B. E diz assim: que espécie de sofrimento os espíritos imperfeitos querem fazer-nos provar, Valmir? E assim responde a espiritualidade: os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar diante de Deus. Os espíritos inferiores, então, querem, como bem observou nosso companheiro André, que outros sofram, sintam os dramas, as dores que eles estão sujeitos devido às suas fraquezas, os seus atos. Então, acreditando muitas vezes que outros que estão em melhores condições possam ser privilegiados, acreditando que eles não tiveram sua trajetória, as correções necessárias, os esforços necessários, muitos não reconhecendo que esses que têm hoje uma condição melhorada foi fruto de um trabalho. Então, muitas vezes, por não divisarem essa realidade, ou por não considerarem os esforços que outros fizeram, eles querem ter benefícios aonde eles não estão merecedores. Então, os sofrimentos que eles querem impor à humanidade, a outros, são sofrimentos que eles também sofrem. A inveja, o ciúme e toda uma ordem de deficiências humanas que eles podem fazer com que os humanos sofram, eles vão fazer. Então, eles pertencem a uma ordem inferior. E, obviamente, como não conquistaram ainda uma condição superior, eles não sabem os benefícios da condição superior. Eles sabem da realidade que eles estão vivendo na atualidade e as anteriores. Então, como nós vamos divisar, analisar, pensar a sublimidade de um espírito puro, se nós até o presente momento só vivemos a inferioridade de nossa realidade espiritual? Agora, por efeito dos esforços que vamos fazendo, por força natural da nossa inteligência, é possível
a gente antever outras condições. Por exemplo, se nós passarmos a nos alegrar com o sucesso dos outros, sentir felicidade em ver as pessoas ficarem bem, materialmente, familiarmente, enfim, tudo aquilo que os envolve, e se felicitar com isso, de certa forma, isso já nos alivia aquela tensão imposta por nós mesmos da contrariedade de ver alguém feliz. Então, quando passamos a gozar da felicidade de ver o bem que o outro sente, nós já estaremos no caminho da libertação de nossas próprias fraquezas. Então, experimentar o bem do outro nos faz bem. Então, nós passaremos a considerar o outro apto a receber os benefícios que ele está recebendo e não teremos nenhuma satisfação de ver os insucessos. Porque tem situações que as pessoas vão querer acreditar que o insucesso do outro também lhe faz feliz. Então, é necessário fazer essas correções para que nós possamos transitar na vida com um fardo leve, superando as nossas próprias deficiências. Muito obrigado, Valmir, muito obrigado, André, pelos comentários feitos a respeito do estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Continuando o nosso programa Verdade e Luz de hoje, que é o programa número 8 de 2024, nós temos o quadro Momento Evangélico, onde nós utilizamos para o estudo o livro Fonte Viva, que é de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje estamos estudando a lição de número 119, que tem como título Eia Agora. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa está em Tiago, capítulo 4, versículo 13, e diz assim: Eia agora, vós que dizeis amanhã. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. A ferida, possivelmente, mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades do teu irmão, com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante. Quando podes contribuir em favor da alegria e da paz,
A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia, agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Caros amigos, André, Valmir, ouvintes telespectadores, por não saber o que nos acontecerá no minuto seguinte, a gente nunca deve adiar as nossas reconciliações. Seja se nós somos o ofensor, ou seja se nós formos o ofendido. Agora, o correto é perdoarmos, assim que o agressor nos peça perdão. Apesar de que tem outros que necessitam da retratação para perdoar. Agora, o importante é perdoarmos e nos reconciliarmos como nos disse o Cristo. Reconcilia-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. E como diz Emmanuel, na lição que nós estamos refletindo hoje, o amanhã pode ser tarde demais. E Allan Kardec nos lembra que o que importa do ponto de vista da tranquilidade futura é que cada um repare quanto antes aqueles agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão. Toda causa fundada de posterior animosidade. Agora, quando o nosso semelhante tem dificuldade em nos perdoar, a gente tem que compreender. Porque todos nós temos dificuldade em perdoar alguém. Agora, a gente sempre pede, que Deus nos ajude a perdoar aqueles que um dia nos magoaram e a pedir perdão para aqueles que um dia nós magoamos, André? Não tenha dúvida. E, nos reportando a Jesus nesse sentido, Jesus não perdoava ninguém, porque não se sentia ofendido. Veja o quão longe ainda estamos, dessa compreensão das ações e do que é Jesus. E é a frase final da lição que nós lemos aqui, Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Então, a questão de deixar para amanhã o que nos cabe hoje, o que podemos fazer hoje, todo o bem que possamos realizar, precisamos refletir bem sobre isso, de não pensar no amanhã. Realizemos hoje. Amanhã, se for possível, realizemos mais. Isso aí, André. Obrigado, hein, André? Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Em continuidade, o programa número 8 de 2024, Verdade e Luz, quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, que é organizado por Cláudia Saegusa. Nós estamos utilizando o volume 1, capítulo Anjo Protetor.
Item: anjo da guarda e o resultado de seu trabalho. Foi perguntado a Divaldo. Esse espírito protetor responde pelo resultado do trabalho que ele fez? Se o protegido não consegue andar bem, ou se o protegido consegue andar no bom caminho, ele vai lucrar alguma coisa com isso ou não, Valmir? Divaldo Franco responde: imaginamos o mestre que administra uma aula. Ele dispõe de alguns discípulos, uns atentos, outros rebeldes, outros mais indiferentes, diversos, desinteressados. O mestre tenta atraí-los à aula, mas, se não consegue, procura desincumbir-se do compromisso assumido, que é o seu dever. A sua gratificação é a aprendizagem dos alunos que se interessaram pelo crescimento intelecto-moral. Quando os guias espirituais apresentam-se na fase de protetores, que seria uma classe um pouco abaixo, são os amigos de muitas horas, permanecendo conosco mais constantemente, sob o comando daquele que realmente é o nosso guia espiritual. Quando, por exemplo, eles não logram atingir as metas delineadas para nós, entristecem-se como bons educadores que são. Mas isso não os perturba de maneira nenhuma, pois eles sabem que mais tarde voltaremos ao caminho do bem. No entanto, quando os frutos são abundantes e nós respondemos de maneira edificante às suas instruções, eles exultam e, de alguma forma, são compensados pela alegria do serviço exitoso. Caros amigos, os nossos anjos protetores, podemos dizer assim, né? Eles assumem uma missão em relação a nós, que é o de nos orientar e nos proteger. Só que, como já vimos anteriormente, eles não nos impõem nada. Eles nos orientam, eles nos aconselham, sempre procurando trazer o que há de melhor para nós. Agora, nós, pelo livre-arbítrio, seguimos ou não as orientações do nosso protetor. Ou seja, a gente escolhe sempre o caminho a seguir. E nós sabemos, a vida ela é feita de escolhas. E se eu escolho o caminho do bem, o nosso anjo logicamente vai ficar mais feliz. Agora, se nós seguirmos outros caminhos, ele vai se entristecer. Podemos comparar o nosso anjo da guarda a um pai, que durante toda a vida ele educa, ele orienta, ele só nos traz bons exemplos. Agora, se o filho optar seguir por caminhos tortuosos que o farão sofrer, que responsabilidade tem um pai por isso? Porque, como já dissemos, nós seguimos o nosso caminho de acordo com o nosso livre-arbítrio. Portanto, assumiremos total responsabilidade por isso, né, Valmir? Sem dúvida, João. Sabemos que o desenvolvimento ele é individual, mas é da lei que quem está acima auxilia os que estão abaixo. Todos nós nos devemos auxílios. E a espiritualidade amiga, que já atingiu o nível superior e sabe os benefícios da adesão positiva frente à lei divina, aos códigos divinos, obviamente observando o quanto é gratificante esta relação estreita com os códigos sagrados, ele obviamente buscará transmitir àqueles a quem ele ama, a quem ele tem afinidades, e buscará fazer com que nós, os inferiores aos superiores, venhamos a trilhar também os caminhos positivos, para que venhamos a usufruir de futuro também dos benefícios de estarmos todos ajustados, equilibrados, vivendo a alegria e a satisfação dos benefícios da boa observação dos códigos divinos.
E também sabemos, por orientação do Espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, que quem demora à margem sofre atraso de caminho. Então esse atraso redunda muitas vezes em muito sofrimento. E, obviamente, aqueles que já estão em condições superiores se entristecem de ver que está na retaguarda ainda irmãos, companheiros, amigos, que ainda não despertaram para realidades mais positivas da vida. Lógico que eles não desistirão de nós, né? Continuarão lutando, se empenhando, mas, como bem observamos, o crescimento é individual. As escolhas, a adesão tem que ser individual, pois a lei não é coercitiva. Então, para alguns espíritos, as eternidades são maiores. Aquele que observa a lei, busca cumprir, busca se aprimorar, atingirá um nível superior sempre de maneira mais célere. E o retardatário, obviamente, terá o custo do atraso que ele mesmo, né, infligiu à sua condição de espírito. Então, o convite é dado a todos, mas nem todos estão aptos para dar as devidas respostas para esses convites. Obrigado, Valmir. Obrigado, André. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz de hoje, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. André. Nosso agradecimento a você, João, ao Valmir, ao Gilberto, ao caro amigo ouvinte e telespectador, pela oportunidade de trabalho que nos concede, pelo seu tempo em ouvir-nos, assistir-nos, né? E que possamos estar levando uma mensagem consoladora, otimista, né? E de esperança no futuro, que depende do nosso esforço, da nossa boa vontade. Fiquem todos com Deus, até um próximo programa. Valmir. Também agradeço a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre. Obrigado ao João, ao André, ao Gilberto na técnica, aos amigos ouvintes, pela feliz oportunidade que nos é dada de estudarmos a doutrina espírita. Bom, eu de minha parte, como sempre, né, gratidão por tudo. Gratidão aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Gratidão ao André, ao Valmir, ao Gilberto, né, companheiros aqui de programa, pelo carinho, pelo aprendizado. E nós aproveitamos a oportunidade para convidar a todos, para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. E que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado. Verdade e Luz.
Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.